fala como você está, me fala se você tem alguma dessas restrições do bolo que a gente vai fazer hoje, que é sem glúten e sem lactose. Oi, Lili! Oi, Alessandra! Eu vou comentar aqui no Instagram, gente, qual é a minha página no YouTube, pra vocês poderem ir lá. Eu entrei no Instagram só pra avisar vocês que a gente começou lá, que eu vou ficar mais aqui no YouTube. Oi, Ana! Oi, Roberta, tudo bom? Gente, como a gente vai fazer um bolo completo hoje, massa, recheio e cobertura, eu vou correr, porque a gente tem que colocar isso no forno pra assar, tem que esperar os recheios, o recheio, na verdade, esfriar pra gente poder montar o nosso bolo, e eu queria conseguir fazer tudo isso com vocês aqui ao vivo, então a gente vai começar a correr. Galerinha que tá no Instagram, vou deixar vocês ligados mais um pouquinho aqui enquanto eu começo a fazer esse bolinho. Bom, como eu falei, só limpando a tela, gente. Como eu falei, esse bolo ele é sem glúten e sem lactose. Lu, não quero fazer sem glúten e sem lactose. Tá bom, você pode usar o líquido, por exemplo, que a gente vai usar água, você pode usar leite. Se a gente tá usando farinha de arroz e amido de milho, você pode usar farinha de trigo. Então a massa que a gente vai fazer é uma massa de pão de ló. Gente, o pessoal aqui do Instagram, eu vou fixar o comentário com o link. Pronto, fixado, pra vocês irem lá pro YouTube. Já tô finalizando aqui no Instagram pra vocês poderem ir pro YouTube. E aqui eu já tô com o pessoal do YouTube. E aí, gente, se você quiser fazer com a farinha que você tem na sua casa, você pode fazer. A gente vai fazer um pão de ló, que é uma massa muito fofinha, que a aeração dela é dada pelas claras em neve. Então a gente não vai usar nem fermento nesse bolo. E eu já tenho aqui untado, gente, com papel manteiga no fundo. Uma forma de mais ou menos 20 centímetros de diâmetro. Eu passei manteiga no fundo e coloquei o papel manteiga e passei manteiga de novo. Então eu já tô com isso aqui untado. E eu vou ligar o meu forno agora a 180 graus para ele começar a pré-aquecer. Sempre pré-aqueça um forno quando vai assar bolo, gente, porque ele precisa estar na temperatura certa quando a gente coloca o bolo lá dentro. Oi, Yara! Oi, Rosa! Gente, vai todo mundo pro meu YouTube, quem tá no Instagram aí. Oi, Tassiana! Oi, Eliane! Vamos falar sobre manteiga, deixa eu só ligar meu forno. O que acontece? Fui fazer minha pequena pesquisa sobre manteiga. A manteiga, ela, apesar dela vir do creme de leite, né, de creme de leite batido, o que sobra não praticamente tem uma quantidade irrelevante de carboidrato de proteína, que seria a lactose, né? Então, assim, quando você olha a descrição ali da manteiga, você vê que tem 0 carboidratos, que seria a lactose. Então, ela tem uma quantidade irrelevante. Eu fiz essa pesquisa aí, tem uma quantidade irrelevante de lactose. Mas você não precisa usar manteiga. Se você não quiser usar manteiga, se você não come manteiga por conta da intolerância ou alergia, você pode usar óleo no lugar, o óleo que você preferir, óleo de coco, óleo de girassol, óleo de soja. Então fica à vontade para fazer essas adaptações. Mas eu tô fazendo essa receitinha aqui para quem não pode comer glúten nem lactose. A gente vai estar usando 2 tipos de farinha, que é a farinha de arroz e o amido de milho, gente. Então vamos começar? Eu vou primeiro, os ingredientes, gente, a receita por escrito, tá lá no grupo do Telegram, no canal do Telegram, você pode clicar no link que tá no meu Instagram pra você entrar, se você ainda não faz parte. E eu tenho aqui 4 ovinhos, vou colocar pra baixo, pra vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo aqui. E aí eu vou separar ovos, claras e gema, que a gente vai bater as nossas claras em neve primeiro. A gente vai começar, pão de ló, gente, sempre tem que ter essas claras em neve. Ou é clara em neve, ou bate o ovo inteiro até ele ficar com um volume bem grandão. E qual é a dica aqui? Tem gente que fala, Lu, minhas claras não subiram, não cresceram. O que aconteceu? Não pode ter nada de gordura nas suas claras, senão ela não vai montar a clara em neve, né? Então, assim, nada de gema, porque gema é pura gordura. E também o seu bowl tem que estar limpinho. Nada de pegar um bowl que tá com um pouco de gordura, porque senão as suas claras realmente elas não vão ter volume. Vocês estão vendo que eu tô separando aqui, gente, com a minha mão. Eu coloco a gema na minha mão. E aí eu deixo a clara escorrer aqui pelos meus dedos e tiro. Por que eu prefiro fazer assim do que ficar trocando entre uma casquinha de ovo ou outra? Porque na casquinha de ovo pode furar a minha gema, né? Então eu tenho aqui claras, ó. 4 claras, gente. Rapidinho, só limpar minha mão. E o que acontece? Nós vamos também, junto com as claras, ir colocando açúcar. Então eu vou porcionar aqui meu açúcar que eu esqueci de colocar.
A gente vai usar açúcar refinado, gente, porque a gente vai bater direto com as claras. E aí o açúcar refinado ele vai dissolver um pouquinho melhor. Vão ser 100 gramas de açúcar refinado. Ele tá todo empelotado aqui. Deixa eu desempelotar. Lu, não tem açúcar refinado. Posso usar o cristal? Pode, gente, sem problema nenhum. Vai ficar só uns granulinhos a mais, mas não vai fazer diferença, assim, não vai dar errado. Olha aí, saiu a bolotona, gente, de açúcar. A gente quebra ela. Então, tô pesando aqui 100 gramas de açúcar refinado. Pronto. Mas a gente não vai colocar no começo também. A gente vai bater primeiro as claras e depois vai começar a colocar o açúcar, porque a gente quer que ela pegue um pouquinho de volume. Vou usar, gente, uma batedeira manual. Então, se você tem a manual ou a planetária, a que você preferir, você pode usar. Gente, se você ainda não mandou essa live pra ninguém, mande agora, quem tem restrição à lactose, a glúten. Porque muitas mães já me pediram aqui na Chemical Cakes, né, perguntando se eu fazia essas opções sem glúten e lactose. Eu ainda não faço para comercializar, mas aqui é uma opção que você pode fazer em casa se sua filha tem alguma dessas restrições. Gente, estou começando aqui no baixo e vou começar a aumentar a temperatura, a velocidade da minha batedeira. Quando ela criar um pouquinho de volume, eu vou adicionar o açúcar. Então, ó. E aí eu vou adicionando o açúcar aos poucos. E continuo batendo. Vocês vão ver que ela vai crescer bastante. O açúcar vai ajudar a estabilizar as nossas claras. Então, ó. E agora, vou colocar o resto. Tenho aqui 4 claras, gente. Estou batendo 4 claras com 100 gramas de açúcar refinado. As gemas estão separadas aqui porque já já a gente vai usar também, não vai descartar. Eu vou bater isso aqui até ficar com picos firmes. Se você não tem nenhuma das duas batedeiras, nem a planetária, nem a manual, você pode ir na mão também, vai demorar um pouquinho mais, mas também dá certo. Vai ficar gravado? Gente, vai ficar gravado no YouTube essa live, tá bom? Pra quem perguntou. Perguntaram quanto de óleo. Eliane, eu vou usar aqui 22 gramas de manteiga. Você substitui pela mesma quantidade de óleo, 22 gramas de óleo. Essa receita também tem uma quantidade reduzida de açúcar, então ela não fica muito doce. E é um pouquinho mais saudável, né? Já que tem um pouquinho menos de açúcar. Olha, minha mistura tá começando a ficar brilhante. Não sei se tá dando pra ver como dá a luz. Ele é super branquinho, né? Mas tá quase dando ponto. Mas essa fase é super importante, porque como eu falei, é um pão de ló. E esse pão de ló, ele não vai fermento. Então, todo o fator de crescimento da nossa massa é dada pelas claras de neve. Por isso que essa fase é tão importante. E a gente vai tomar cuidado daqui pro final, o máximo possível, para não desfazer essas bolhas de água. Vou tirar as dúvidas, inclusive sobre essa gastronomia inclusiva, né? Melhor do que falar restritiva.
pouquinho e ver como tá. O bico dele já tá, ó, firminho e flexível. Vou aqui bater mais um pouquinho. Vou colocar, pode colocar tudo de uma vez. Olha, tá bem firminho o meu merengue, né, que é açúcar e clara. E eu vou incorporar as gemas aqui suavemente com a minha espátula. Tá estourando muito, gente, aqui no YouTube, né? Tô tentando arrumar. Galerinha que tá no Instagram, vai pro meu YouTube que eu tô transmitindo ao vivo lá, tá bom? Vou encerrar aqui. Um beijo, o link tá aqui fixado nos comentários. Pronto, agora ficamos só no YouTube. Será que melhora aqui a visão? Gente, que luz é essa que tá? Deixa eu ver aqui. Vou misturar aqui, ó, as minhas gemas. Por que eu não misturo com a batedeira, né? Porque eu quero muita delicadeza aqui. A gente não pode acabar com essa aeração aqui das claras. E gordura geralmente diminui o volume. Então, por isso que eu tô misturando tão devagarinho as gemas nas claras. Feito isso, vou colocar aqui um pouquinho de essência de baunilha. Colocar mais ou menos uma colherzinha de chá de essência de baunilha, para dar aquele sabor gostoso no nosso bolo e também o aroma de baunilha, né? Sempre depois do ovo eu gosto de colocar baunilha. Misturando daquele jeito, gente, sempre de baixo pra cima, do meio, do centro pra fora. E agora, gente, eu vou peneirar a minha farinha. Eu tenho aqui 65 gramas, deixa eu subir aqui. Tenho aqui 65 gramas de farinha de arroz e 25 gramas de amido de milho. Vou pegar minha peneira rapidinho. Alguém perguntou, o que você tá fazendo hoje? Cheguei agora. Gente, eu tô fazendo um bolo sem glúten e sem lactose. Que eu vou ensinar essa massa, tô fazendo já essa massa de pão de ló. E vou ensinar também um recheio de compota de morango, que você vai poder colocar em qualquer outro bolo, né? Não precisa ser só esses bolos restritivos. Então, esse recheio de morango ele serve para qualquer recheio de bolo, gente. Para recheio de cupcake também. Então, ó, peneirei aqui a minha farinha de arroz e o amido de milho. E vou, ó, sempre de baixo pra cima e do centro pra fora, misturando o meu pão de ló. Gente, tava estourando, né? Tá melhor agora, ó. É importante a gente manter tudo bem fofinho e nenhum grumo. Por isso que é tão importante peneirar, principalmente em toda receita de pão de ló que eu vou fazer, gente. É imprescindível você peneirar, tá bom? Porque você precisa soltar a farinha e adicionar ar na sua mistura, ó. Quando você vê que não tem gruminho nenhum mais, mas olha como tá fofinha a nossa mistura. É esse movimento aqui. Gente, essa massa aqui dá pra você fazer bem casado também, tá? Que ela é super fofinha, mas é sempre tomando esse cuidado aqui de não acabar com as bolhas de ar. 100 gramas de açúcar e 4 ovos. Pode trocar por adoçante? Gente, pode trocar por adoçante. Mas eu não sei se o adoçante estabiliza essas claras de ovo batida. Então eu nunca testei só com adoçante. Mas assim, como eu falei, esse bolo ele vai pouco açúcar, porque no recheio vai pouco açúcar e no chantilly também. Então acaba que no final o bolo todo tem mais ou menos uns 200 gramas de açúcar, não é muita coisa. Então, ó, nossa mistura tá aqui pronta. Eu vou pegar agora a nossa manteiga e a água. Então eu derreti aqui, ó, 22 gramas de manteiga com 30 gramas de água. Vou
Coloquei no micro-ondas, derreti e a gente vai adicionar nessa mistura. O que eu vou fazer primeiro é que eu vou pegar uma colherzinha da mistura, vou colocar aqui na nossa manteiga e na nossa água e vou misturar. Pra dar tipo uma temperada. Então, ó, essa nossa massinha, ela perde todas as bolhas de ar que ela tem, né? Porque a gordura acaba tirando. E aí eu volto tudo aqui de uma vez. E eu continuo misturando com os mesmos movimentos. Vocês vão ver que ela vai ficar um pouquinho mais mole agora a massa, mas é sempre assim, o movimento. Do meio pra fora, de baixo pra cima, com muito cuidado. Se você quiser garantir, você pode colocar uma colher de chá de fermento aqui. Mas essa receita original não tem fermento. Ela é toda na clara em neve. Olha que massa maravilhosa, não sei se tá dando pra ver aí. Mas olha aqui, ó. Massa de bem casada, se você quiser fazer, ó. Você coloca isso aqui numa forma pra assar. Uma forma mais baixinha, né? Maior e mais baixinha. E assa, que dá pra fazer os bem casados. Bom, e a nossa massa está pronta. Vou colocar agora na minha forma mais ou menos de 20 centímetros. Vou derramar toda a minha massa aqui. Meu forno já tá pré-aquecendo a 180 graus. A massa, gente, fica parecendo nuvem, sabe? De tão fofinha que ela é. E aí, ó, coloquei aqui na minha forma. Como a massa ela é um pouquinho estruturada, muito estruturada, na verdade, por conta das claras, ela não vai derreter. Então, eu preciso dar uma arrumada aqui na parte de cima pra ela crescer retinha, ó. Eu só coloquei papel manteiga embaixo. Pronto, gente, nossa massa tá aqui prontinha. Eu vou levar isso aqui pro forno por mais ou menos 35 minutos. Ela vai assar bem, ela vai crescer e depois ela vai dar uma baixadinha. Vou colocar no forno aqui rapidinho. Bom, vou marcar aqui o tempo. Não encontro uma caneta. Procura caneta, gente! Pra você poder anotar. Olha, vou repetir a receita aqui. Foram 4 ovos, claras e gemas separadas. Eu bati as claras junto com 100 gramas de açúcar refinado. Então, 4 ovos, 100 gramas de açúcar refinado, 1 colher de chá de baunilha. E aí eu peneirei em cima farinha, 65 gramas de farinha de arroz com 25 gramas de amido de milho. Você pode substituir isso pelos 90 gramas de farinha de trigo, se você quiser fazer uma massa normal. E aí, depois eu derreti 22 gramas de manteiga com 30 ml de água. Você pode trocar a água por leite. Derreti juntinho e adicionei na nossa mistura, sempre misturando de baixo para cima, com bastante cuidado, porque essa massa não leva fermento. Então, as bolhas de ar que a gente criou com as claras e neve é que vão dar sustentabilidade para nossa massa. Tô colocando aqui agora, vou colocar 30 minutos primeiro pra gente ver, pra ele assar. Tô usando uma forma de 20 centímetros de diâmetro. E agora a gente vai passar pra nossa compota de morango. Eu já tenho aqui meu moranguinho cortado, ó. Esse recheio, gente, serve pra qualquer bolo, só serve pra cupcake também. Então, ele é um recheio que ele não vai leite e não vai glúten, ele vai fruta, açúcar e os nossos espessantes. Então, a gente vai agora pra trás aqui, onde tá o meu forninho. Let's go! Então, ó, tô com uma panela aqui de fundo grosso. E aí eu vou colocar o meu morango. Eu vou pesar aqui só pra eu conferir quanto que eu tenho de morango aqui. Na receita eu pedi 400 gramas de morango. Então, ó, tenho 300 gramas de morango aqui e separei 100 gramas pra gente fazer a decoração depois. Vou colocar tudo aqui na minha panela. Panelinha, panelinha. E vou pesar aqui, gente, 50 gramas de açúcar. Você vê que a quantidade de açúcar não é muita. Então, junto com o morango... Deixa eu virar pra cá. Tô pesando 50 gramas de açúcar. E ainda vou colocar um limãozinho no final, pra ele ficar mais azedinho, porque eu gosto.
Quanto de farinha e quanto de amido? Gente, 65 gramas de farinha de arroz e 25 gramas de amido de milho. Perdi a quantidade de água e óleo. Gente, 30 gramas de água, 22 gramas de óleo ou de manteiga. A receita tá lá no canal do Telegram, gente, toda explicadinha. Pra quem perguntou aí, teve uma pergunta que eu nem tinha visto, mas é exatamente isso. Gente, meu forno foi pré-aquecido a 180 graus. Tenho aqui a minha mistura, ó. Moranguinho com açúcar. Ah, tá. E antes eu continuar, vou falar pra vocês que eu hidratei aqui 16 gramas de gelatina. Vou usar 8 gramas aqui no meu morango e 8 gramas no meu chantilly. Então, vou ligar aqui meu fogo. A potência média aqui, chama média. E vou cozinhar um pouquinho. E aqui você cozinha do jeito que você quiser. Eu gosto com um pouquinho de pedaço. Essa quantidade aqui vai dar justamente para 2 camadas. Que a gente vai partir nosso bolo em 3. Então ele vai dar pra gente colocar em 2 camadinhas de bolo. E aí os morangos frescos pra gente decorar em cima. Então eu gosto com pedaços. Eu vou tentar virar a câmera aqui pra vocês poderem ver dentro da panela, rapidinho. Vamos ver se isso aqui serve de suporte. Aí vocês ficam conseguindo ver como tá aqui dentro da panela. Não precisa adicionar água, gente. Eu não coloquei nada de água, só foi com a água do morango. E por que que é bom você cozinhar o seu morango com açúcar e não colocar ele fresco? Porque aumenta a validade do seu produto. Sabe que fruta fresca estraga muito rápido, então a gente não quer correr esse risco. Esse bolinho com a compota aqui dura 3 a 5 dias assim na geladeira, porque tem o açúcar que é conservante. E a gente não tá colocando muito açúcar, então se a gente colocasse mais açúcar, com certeza ia durar mais. O que você pode colocar aqui também pra ajudar é glucose. Eu vou colocar suquinho de limão, vou colocar um pouquinho de amido pra engrossar também, porque eu gosto. Mais a gelatina pra deixar ela mais firmezinha. Perguntas, vamos ver. Ah, tá, quem perguntou, gente, dá pra colocar isso aqui no cupcake também. E eu falei a validade pra vocês. Então, coloquem sempre a frutinha compota. Isso aqui que a gente tá fazendo é uma compota que a gente tá adicionando açúcar. Não coloca a fruta fresca direto, porque diminui muito o tempo de validade. Isso aqui serve pra bolo no pote também, se você quer fazer. Serve pra bolo na taça. Você só vai mudando a quantidade de amido e de gelatina que você coloca. Coloca um pouquinho menos de amido quando você for fazer na taça e no bolo no pote, porque você não precisa estar tão firme, mas pro bolo precisa estar um pouquinho mais firme. Então, ó, você vê que a quantidade de água que o nosso morango tá soltando, né? Olha aqui. Não coloquei nada de água, mas a própria fruta já tem bastante água. E aqui, o tempo de cocção vai depender de como você quer que o seu morango fique. Se você quer ele mais pedaçudo ou menos pedaçudo. Eu vou deixar ele dissolver mais um pouquinho aqui. Gente, a receita já tá no Telegram, tá bom? Pra quem tá perguntando aí, perguntaram de novo. E eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas de restrição, gente, de glúten e de lactose. O que acontece? Muita gente tá descobrindo, tá desenvolvendo essas 2 restrições. E o que acontece na hora de comercializar esses tipos de produtos? Quando a gente usa uma mesma vasilha que a gente usou para assar um bolo normal com farinha de trigo que tem glúten e depois usa essa vasilha para assar um bolo que não tem glúten, o seu produto sem glúten está contaminado. Então, se você for vender assim completamente não possui glúten de forma alguma, aí você tem que ter equipamentos só para fazer esse tipo de produto, inclusive forno para assar. Você precisa de um forno só para o tipo de produto sem glúten. Então, assim, o que o pessoal coloca é que não tem glúten na composição, mas pode conter glúten por conta de contaminação cruzada. Por exemplo, a aveia. A aveia é um alimento que não tem glúten na composição, mas na maioria das embalagens de aveia vem escrito pode conter glúten, porque provavelmente passou pela mesma fábrica de farinha de trigo. Então, é esse que a gente tem que tomar cuidado. Gente, ó, já derreteu mais um pouquinho aqui meu morango. Eu gosto dele assim, vou diminuir a temperatura aqui do meu fogo.
Gelatina em pó. Gente, sim, gelatina em pó. Eu sempre gelatina, vou ensinar pra vocês. Você sempre pega a quantidade de gelatina, você pesa e você vai dissolver ela em 5 vezes a quantidade de água. Então, se eu tenho 16 gramas de gelatina aqui, eu dissolvi isso aqui em 80 gramas de água. Essa é a conta que você faz. Você pega a quantidade de gelatina, multiplica por 5 e adiciona de água. Vou usar 8 gramas na minha compota de morango e 8 gramas no meu chantilly. Olha aqui como tá, gente. Vou descer mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Eu vou passar a proporção de tudo. Eu tenho 300 gramas aqui de morango, 50 gramas de açúcar. E eu dissolvi aqui, gente, eu coloquei 30 na receita, mas eu dissolvi 20. Tô aqui dissolvendo de novo, na verdade, né? Porque ele deu uma endurecidinha no fundo. Isso aqui é amido hidratado, gente. A gente nunca joga o amido em mistura quente, porque ele empelota. Então, a gente sempre quer dissolver ele antes em água em temperatura ambiente. Eu dissolvi aqui mais ou menos 20 ml, 20 gramas de amido. Eu vou colocar metade aqui e vou ver como vai ficar a nossa compota, porque eu tô usando gelatina e amido. Se você for usar só amido, você pode colocar tudo, mas como eu vou usar os dois, ó, então foi 10 gramas aqui de amido. Pra mim já tá o suficiente, ó, ela já muda a textura na hora. O amido, ele faz efeito quando ele começa a ferver, a nossa mistura começa a ferver, ele faz efeito. E a gelatina, vou desligar o fogo. E a gelatina, você não pode ferver ela. Se você ferver a gelatina, ela perde a função dela, que é de gelatinizar. Então, você sempre tem que desligar o seu fogo e aí depois você adiciona a gelatina. Então, ó, vou partir aqui ao meio. E como a gente tá colocando numa mistura quente, eu não preciso derreter isso de novo. Vocês vão ver que pro chantilly eu vou precisar derreter a gelatina pra colocar. Mas como a gente tá colocando numa mistura quente, eu preciso só adicionar minha gelatina aqui e misturar para ela dissolver. Se você quiser usar só a gelatina, você também pode usar a gelatina. Eu coloquei os dois espessantes porque a gente vai fazer esse bolo aqui todo na live e ele vai ficar menos tempo esfriando na geladeira, né? Eu quero que ele fique logo durinho. Então, ó, misturei, a minha gelatina tá derretendo aqui. Como faço pra fazer parte do grupo Telegram? Renata, vai no meu Instagram e clica no link que tá na minha bio, no meu cabeçalho, que lá você vai direto pro nosso canal do Telegram, onde eu posto receitas e as novidades. Obrigada, Renata, por ter falado. Oi, Nadine, tudo bom? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa compota, colocar dentro de uma vasilhinha, cobrir com papel filme. Aqui, ó. Vou pegar uma vasilhinha pequenininha mesmo. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Sempre que eu termino o recheio e essas coisas, eu coloco na minha vasilhinha. E eu cubro com papel filme em contato. E eu vou levar isso aqui pro congelador pra ele esfriar bem rapidinho. Então, ó. Fiz isso, tá aqui a nossa compota. Eu vou pegar papel filme agora. Sempre que você for terminar brigadeiro, cobertura e tá quente, pra você armazenar e esfriar logo, você não pode colocar isso aqui aberto na geladeira, né? Você tem que tampar com papel filme em contato. E aí sim você coloca na geladeira. Eu vou colocar no freezer, no caso, né? Ó, tudo em contato. E vou colocar isso aqui no freezer. Venham comigo. Pra gente colocar, só não pode mostrar a bagunça aqui atrás. Porque a geladeira fica aqui na parte dos depósitos. Gente, tem o cookies aqui, ó. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu guardo os cookies. Aproveitar que tô aqui. Olha aqui, ó. Os cookies eu faço bolinhas. E aí eu coloco junto com a grade, né? Com as bolinhas. Já feitas com aquelas colheres de sorvete. E aí eu coloco no papel filme, né? Embaixo e em cima. Tampo tudo direitinho e congelo. E aí quando eu quero assar, eu só pego uma bolinha dessa e levo direto para o forno.
Então é super mega simples. Posso ensinar cookies também nesses 21 dias. O que vocês acham? Bom, e a melhor parte agora, vou colocar aqui pra vocês, é o chantilly. Gente, eu fiz uma descoberta assim, tremenda. Olha, faltam 18 minutinhos pro nosso bolo. Vamos ver como que tá o nosso bolo. Outra coisa muito importante, não abram o forno, por favor. Olha aqui como tá, ele tá crescendo. Como esse bolo, ele depende das claras em neve para crescer, como o crescimento dele é todo físico, o que a gente chama de crescimento físico? Quando é só bolha de ar, que é física. A gente chama de crescimento químico quando ele tem fermento químico, no caso, bicarbonato de sódio, ou alguma substância química que a gente coloca dentro do bolo para ele poder crescer. Então, como ele tem esse crescimento que é físico, a gente não pode abrir o forno. Porque se a gente abrir, o ar sai e aí ele afunda e você não sabe o que aconteceu. Pena que chega atrasada. Blandina, sem problemas, essa live vai ficar salva aqui. Senti falta de você, viu? Você sempre chega, mas vai ficar salva pra vocês poderem ver depois. Eu dei uma abraçadinha e comecei logo porque a gente tá fazendo o bolo inteiro e a gente não pode ficar tão enrolada aqui, né? E aí, gente, voltando, não abram o seu forno fazendo esse tipo de bolo, que é um pão de ló que não vai fermento, porque senão o ar quente que tá ali, ele vai afundar o seu bolo e aí ele não vai crescer do jeito que tem que crescer. Qual outra preparação que tem crescimento físico também? Que é a eclair, que é profiteroles ou bomba, não sei do que vocês chamam. Que ele parece uma massa de churros que você cozinha 2 vezes. E aí, quando você leva pro forno, você não pode ficar abrindo o seu forno toda hora, porque é o vapor quente que ajuda ele a crescer, que ele tem crescimento físico. Então é isso, gente, não abram o seu forno. Eu sei que dá curiosidade, que a gente quer ver, que às vezes o seu forno não tem luz dentro e você quer ver como tá seu bolo. Segura aí essa ansiedade, não abre, deixa ele crescer que vai ficar bonitinho. Por que tem que colocar a gelatina no recheio? Gisele, é pro seu recheio ele ficar ali durinho. Quando você fizer o corte, é um bolo de corte, né? Quando você fizer o corte, a sua gelatina não despencar, não cair. Você pode colocar só o amido ou só a gelatina. Eu coloquei os dois porque a gente tá correndo nessa live. Eu quero que ele fique durinho ainda nessa live. Posso usar morangos congelados, Lu? Pode usar, Poliana. O que pode acontecer é que os seus morangos podem soltar um pouquinho mais de água porque eles estavam congelados. E aí é só você reduzir ele um pouquinho mais. Que aí você reduz ele um pouco mais ou aumenta a quantidade de espessante, amido ou gelatina que você tá usando. Oi, você fura pra ver se está bom? Tá, eu furo pra ver se tá bom, mas eu furo só depois de um tempo base, assim, que eu sei mais ou menos. Um bolo desse, ele vai demorar pelo menos uns 30 minutos pra assar completamente. Então, quando ele dá 30 minutos, eu vou lá e furo e vejo se tá realmente bom. Eu não abro assim, não abra bolo. Nenhum bolo seu vai assar antes de 15 minutos. Essa aqui é uma verdade universal. O meu mini cupcake assa de 12 a 15 minutos. Eu sei que o de baunilha assa mais a 12 e o de chocolate a 15. Então é esse tempo. Então o mínimo de 12 a 15 minutos seu bolo não tá assado. O mini cupcake tá assado. Então o bolo ele é bem maior. Então coloca na sua cabeça que assim, 25 minutos, vamos colocar 25 minutos, seu bolo ainda não tá assado. Não adianta abrir o forno pra ver se ele tá assado ou não e enfiar um palitinho. O que isso vai fazer é só fazer ele afundar. Que isso acontece muito e as pessoas não sabem porque que o bolo dela deu errado. É porque você abriu a porta antes do que deveria estar aberto. Então deixa seu bolo ali quietinho, sem ansiedade nenhuma. Quando der uns 30 minutinhos, a gente vai lá furar. Se sair tudo limpinho, maravilhoso, está pronto. Qual a quantidade de glucose na compota? Regiane, eu não coloquei glucose, mas você pode colocar uma colher de sopa ali rasinha na glucose, que dá mais ou menos uns 10 gramas de glucose, porque a glucose é bem pesada. Vai dar mais brilho, vai ajudar a aumentar a durabilidade dela também. Obrigada, que se furar antes, ele fica cru onde furou, não é? Tá, também, ele afunda onde você fura, principalmente esses bolos que eu falei que tem crescimento físico, que são as claras em neve que ajudam a dar volume. Quando você fura, você quebra ali o casulinho de vapor quente que tem dentro do bolo e que tá fazendo ele crescer. Porque você fura, aí você faz um furo e começa a sair o vapor de dentro do bolo que tava fazendo ele crescer. Então a gente não quer furar antes do tempo. Tenho muitos clientes intolerantes. Gente, isso é muito legal. Como eu falei, isso não é um movimento que está crescendo, mas é porque muitas pessoas estão desenvolvendo intolerância a glúten
celíacas, né, que é o que a gente chama, ou intolerância à lactose, que são duas coisas que podem ser desenvolvidas ao longo da vida. Tem gente que já nasce. Eu tenho um pezinho lá no Japão, então o japonês ele já tem um pouco de intolerância à lactose. Eu tenho uma intolerância baixa à lactose. Então ainda dá pra eu comer tranquila sem passar mal. Mas tem gente que tem alergia à lactose, tem gente que tem alergia ao glúten e alergia assim de qualquer tipo, até de alimentos que podem, aveia, por exemplo, que tá só contaminada com glúten por contaminação cruzada, assim, mas não tem glúten na composição. Então tem muita gente que tá descobrindo, ainda mais com o avanço da tecnologia, né, gente, da medicina, a gente tem todos esses exames agora para saber se a pessoa é intolerante, é celíaca, tem alergia, porque antigamente era mais difícil a gente descobrir isso. E também tem outras pessoas da parte da saúde, que tem todos... Gente, tem livro Barriga de Trigo, um monte de livro falando sobre o glúten, como ele faz mal, se faz mal. E aí tem gente que é adepta a não comer glúten também. Então, a gente tem que começar a atender todos esses públicos, porque a gente tá evoluindo. E se a gente não for evoluindo junto com a sociedade, a gente acaba ficando para trás. Então, a gente tem que pegar o que é de bom, tradicional, e tentando adaptar com aquilo que a gente pode comercializar agora para as pessoas e atender esse público que às vezes é tão carente, gente. Eu conheço gente que é intolerante a glúten, intolerante à lactose, e não consegue encontrar doce bom, doce gostoso, ou doce mais saudável, ou doce que seja, assim, acessível, porque eu não sei se vocês já perceberam essa onda de coisa, tudo que é saudável custa pelo menos 3 vezes mais. Então, assim, farinha de arroz e amido de milho, gente, não é tão mais caro assim, é mais caro, confesso, mas a gente usa um pouquinho menos do que farinha de trigo, e sempre faz esse mix. Comparado com a farinha de trigo é um pouco mais caro, mas não é uma coisa assim que custa 3 vezes, 5 vezes o valor de venda. Então tem muita gente que se aproveita assim desse movimento também de saudável e coloca um preço exorbitante, né? E essa massa vocês viram como foi simples, você pode substituir pela farinha de trigo, pode deixar ela desse jeito. O que muita gente fala sobre a farinha de arroz que eu usei é que a farinha de arroz deixa aqueles grânulos. Não sei se vocês já comeram um bolo de arroz que tem aqueles granulozinhos bem fininhos, parecendo areia. Vocês vão ver que esse bolo não fica com essa textura, não fica tanto com essa textura, você sente um pouquinho, mas não fica tanto porque ela tem as claras de neve que dão muito volume e deixa fofinho, deixa muito gostoso. Geralmente pães e bolos sem glúten acabam ficando pesado, porque o glúten ele tem elasticidade. Então é ele que faz assim ficar fofinho, elástico e ter toda esse crescimento. Então tem muita gente que tem dificuldade em conseguir fazer um bolo fofinho sem o glúten, sem a farinha de trigo. Vou testar esse bolo hoje. Posso trocar o açúcar por adoçante? Regiane, alguém me perguntou isso antes. Eu não sei como que o adoçante, eu não sei se ele estabiliza da mesma forma que o açúcar estabiliza. Então, assim, eu tô usando 100 gramas de açúcar só nesse bolo, gente, é pouquinho. Usei 50 no morango, vou usar mais 40 ou 30 no meu chantilly e 10 gramas na minha calda. Então, o bolo todo só tem 200 gramas de açúcar, que é muito pouco para um bolo. Comparando com outros bolos que a gente usa leite condensado, açúcar e chocolate, um monte de coisa, esse aqui tem quase nada de açúcar. Então, se você puder comer esse tantinho de açúcar, eu recomendo você usar. Se quiser diminuir de 100 gramas para 80 gramas, pode diminuir também, mas eu acho que o adoçante não fica a mesma coisa em relação à estrutura, porque o açúcar que estabiliza as claras e as claras que dão estrutura pro bolo. Sou falando do Cupcake Perfeito, super indico, meninas! Que legal, Evelyn, fico muito feliz. Quem mais é aluna, gente? Manda aí, se você é aluna do clube, ou do Cupcake Perfeito, ou do curso de maçãs, ou de outro curso, me manda um alô aí pra eu saber que você tá aqui. Perguntei por conta de diabéticos. Legal, Regiane. Faz o seguinte, você pode testar, na verdade, testa e conta pra gente. Testa fazer com o adoçante em pó, né, imagino. E aí depois, no final, adiciona também junto com a farinha 1 colher de chá de fermento químico, pra ajudar no crescimento caso as suas claras não estabilizem tanto. Assinei o clube ontem. Uhul! Gente, ontem eu fiz uma live ensinando decorações. Eu ensinei 3 tipos de decorações com aquela pastilha em cúpula. Então, pra quem faz decoração em pasta americana, pra quem tá começando, vê a live de ontem que já tá aqui no YouTube. E aí vocês vão aprender essas 3 decorações. Tem de coelhinho, de bailarina, ou de princesa, de vestido. E um mais chiquezinho, mais adulto, com uma rosa branca e detalhes pretos e dourados. Lu, só ressaltando que não existe alergia à lactose, sim alergia à proteína do leite da vaca, no caso a caseína. Alergia ao glúten, sim. Alergia à lactose, não, porque a lactose é o açúcar do leite. Deuslânia, muito obrigada por esse esclarecimento. Eu procuro um pouquinho, mas realmente isso eu não sabia, desculpa. Então, ó, não tem alergia à lactose, tem intolerância à lactose e alergia à caseína, que é outra proteína do leite. Alergia ao glúten, entendi.
Então, a intolerância à lactose, alergia à caseína e alergia ao glúten. Muito obrigada pelo esclarecimento, gente. Eu amo essas coisas sobre saúde. Lu, põe o celular na horizontal. Mas é porque na horizontal? Ah, eu não posso. Porque eu comecei já em pé e se eu virar no meio, ela bloqueia. Não consigo. Mas na próxima eu começo na horizontal. Eu sou aluna do Cupcake Perfeito, Maçãs e Clube de Decoração. Oi, Luciana, você tá em tudo. Que legal, fico muito feliz. Espero que você esteja gostando. E do bolo de pote também. Sim, gente. Nossa, é verdade, tem um curso de bolo no pote também, que eu ensino muitos recheios. Amo, sou aluna do Cupcake Perfeito e do clube. Que legal, Pri. Não, Pri, você tá em todas também, né? Eu sempre tô te vendo. Olá, estou atrasada, achei que começaria às 15 horas, perdi sua live. Aparecida, ainda não acabamos, porque temos um bolinho ali que tá faltando 8 minutos. Nossa, vamos fazer nosso chantilly? Eu comecei a falar e esqueci completamente. Gente, vocês vão ficar assim de cara. Não sei se vocês vão ficar de cara, mas eu fiquei de cara com essa descoberta, que é o seguinte, nosso chantilly tradicionalmente é feito com leite. E eu falei que essa receita não ia ter leite, não ia ter lactose, né? No caso, leite. E não ia ter glúten, que é o trigo. Como fazer um chantilly sem leite, sendo que a base aqui é leite do chantilly? Vou dar 5 segundos, gente, se alguém tiver alguma suposição. Meu pai é diabético, vou testar sua massa, vou utilizar o adoçante xilitol, pois ele é por 1 de açúcar e vou lhe marcar. Obrigada por tornar as nossas tardes mais animadas. Girlane, que legal, testem, gente, com adoçante. É uma massa super levinha e coloca o fermento usando o adoçante para ele não correr o risco de destabilizar. Água e açúcar? Não! Também não tô usando clara de ovo, gente. Não é água. Não, tem água no meio, mas não é só água, né, que eu bato com açúcar. Mas é pra fazer um chantilly, não é clara de ovo. Ele vai ficar bem fofinho, vocês vão ver. Oi, Lu! Oi, Tati! Concluiu o curso de cupcakes perfeitos de maçãs decoradas. Uau, Nadine, que legal! Maçãs decoradas, eu tenho que... Gente, eu tenho que colocar mais coisas de maçã decorada, porque eu já criei tantas maçãs depois. Muito obrigada, Deslânia, de novo pela informação. Estou doida pra saber chantilly sem leite. Gente, já vou falar pra vocês, porque eu também fiquei muito chocada com essa descoberta. E vou mostrar pra vocês, olha. Essa aqui é a nossa mistura. Deixa eu abaixar. Amarelada que a gente vai fazer o nosso chantilly. Luísa do céu. Que trem é esse? Gente, se eu falar pra vocês que isso aqui é água de cozimento de grão de bico, vocês acreditam em mim? Ou eu vou parecer muito doida? Porque é exatamente isso. Deixa eu tirar aqui. Que é. Isso aqui, gente, é água de cozimento de grão de bico. E eu descobri pela internet, nossa internet maravilhosa, que isso aqui vira um chantilly. E aí eu decidi testar pra ver se tava certo mesmo. Porque, gente, isso aqui é quase loucura, né? Você pegar água de grão de bico, não é nem um grão de bico, e bater e virar chantilly. Por isso que eu vou fazer ao vivo aqui pra eu não passar de doida com vocês, pra vocês verem como isso dá certo. O que acontece? Não sei se vocês já cozinharam grão de bico, mas eu nunca tinha cozinhado grão de bico, fui cozinhar pela primeira vez. O que a gente precisa fazer? Vou dar aqui um geralzão. Primeiro você vai deixar de molho, como se fosse feijão. Esse chantilly resiste a clima quente? Sim, ele resiste a clima quente, mas você tem que deixar ele na geladeira como qualquer outro chantilly. Você não vai deixar ele fora da geladeira durante 10 horas no sol. A gente vai colocar emulsificante e gelatina para estabilizar ele, mas ele tem que ficar dentro da geladeira, como qualquer outro chantilly. E a gente não vai adicionar leite condensado, porque tem leite, né? A gente vai colocar só um pouquinho de açúcar. E o sabor disso, Renata, não fica sabor nenhum de grão de bico. Não sei se vocês já comeram grão de bico, mas o grão de bico não tem um sabor muito forte, muito marcante. Ele é uma coisa mais amena, assim, como se fosse um arroz. Então ele não fica com sabor, até porque a gente vai colocar um pouquinho de baunilha. Ele não fica com sabor de grão de bico. Vocês vão ver como ele vai crescer e vai ficar, tipo assim, espuminha, bem levinha. E o que acontece? Como eu fiz com grão de bico, eu deixei ele de molho, que nem o feijão. Você tem que deixar de molho pra tirar aqueles antinutrientes, umas coisas assim, aqueles negócios que dá gases. Aqui, ó. Ele tá ficando douradinho ali em cima. Eu não vou abrir ele ainda, faltam uns 2 minutinhos pra dar os 30 minutos. Eu vou deixar ele ali mais um instantinho. Ingrid, você tá falando que seu bolo no pote não tem recheio de massa. Eu vou dar uma olhada nisso, porque a receita era pra estar lá, teoricamente. Teoricamente eu coloquei. Eu vou dar uma olhada e ver se você encontra na descrição debaixo do vídeo também. Yami, Juliana, gente, que tristeza.
A live acabou de cair, gente. Começamos a segunda aqui no YouTube, mas essas coisas acontecem. Eu tava na parte de falar do meu chantilly sem leite, que ele é feito com água de grão de bico. Então essa aguinha amarela aqui que a gente vai bater, ela vai crescer e vai virar chantilly. Bom, eu tô curiosa. Se você tá curiosa também, vem comigo nessa. Antes disso, vocês vão ver um pouquinho da bagunça que eu vou colher, porque eu vou só lavar as minhas coisinhas de bater, os meus fouetzinhos da minha batedeira. Enquanto o pessoal tá chegando aí, gente, me desculpem, não sei porque a minha tela do celular só ficou preta de uma hora pra outra e caiu. Bom, nessa mistura de grão de bico, de água de grão de bico, eu vou colocar açúcar, chantilly e também vou estabilizar com emulsificante. Então são esses 3 ingredientes que a gente vai colocar aqui. Ó, encaixei minha batedeirazinha aqui. Até tinha colocado no meu bowl de batedeira sem ser essa portátil, mas vou bater na mão pra vocês poderem ir acompanhando. Bom, vamos lá. Vou adicionar um pouquinho. Travou, Lu. Chantilly sem lactose, exatamente. Renata, travou e apagou tudo aqui pra mim. Eu não sei o que aconteceu. Me desculpem, viu? Não faço ideia do que pode ter acontecido. Vou colocar aqui pra vocês conseguirem ver como vai bater aqui dentro, gente. Tô subindo e colocando um suporte pra vocês conseguirem ver aqui embaixo. Vou adicionar aqui, gente, vamos pesar pra falar exatamente quanto que tem aqui pra vocês. Então, ó, água de grão de bico, cozinhei grão de bico, peguei a água dele. Tem 150 gramas aqui de água de grão de bico. Vou colocar mais ou menos 30 gramas de açúcar. Pronto. 30 gramas de açúcar. Olha, o nosso bolo tocou. Vamos ver como ele tá. Gente, deu 10 minutos, deu 30 minutos, na verdade. Agora, depois de 30 minutos, você pode vir com uma faquinha, bem feliz e alegre, e dar uma furadinha no seu bolo, né? Abre ali primeiro o seu forno antes de colocar a cara, pra não se queimar. Vou puxar aqui a minha forma. Olha como ele cresceu bonitinho. Vou furar aqui no centro. Limpinho. Podemos tirar o nosso bolo. Gente, ele cresceu muito perfeitinho. Vamos colocar aqui. Olha que coisa mais bonita. Ele já despregou da lateral, vocês estão vendo, né? Por isso que não precisa colocar nada na lateral. Só passei manteiga e no fundinho ele também vai descolar por conta do papel manteiga que eu coloquei só no fundo. Lindo o nosso bolo. 30 minutos, gente. Nosso bolinho assou. Deixa eu desligar aqui o forno. Ainda ficou ligado. E agora vamos bater. Gente, eu vou falar do grão de bico que foi bem na hora que travou. Bom, você deixou de molho de um dia para o outro o seu grão de bico e aí no outro dia você vai cozinhar o seu grão de bico e ele vai começar a subir um pouquinho de espuma. Essa espuma você vai tirar e vai jogar fora, porque ela não é coisa boa. Então, e aí você vai pegar a água do seu grão de bico, você pode deixar ele cozinhar até ele ficar bem molinho. Quando ele ficar bem molinho, você pega a água, que vai ser essa água amarelinha aqui, e separa. E como que eu fiz? Eu coloquei em forminhas e congelei. Então, eu tenho bloquinhos congelados de água de grão de bico que eu coloco na batedeira, deixo ele ficar em temperatura ambiente e bato e vira esse chantilly. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, adicionei mais ou menos 30 gramas de açúcar, refinado também. E eu vou bater agora. Eu vou bater um pouquinho e logo mais vou adicionar o emulsificante. Eu vou mudar de bowl apenas, porque esse bowl, essa batedeira... Cadê, gente? Vou colocar nessa aqui mesmo, porque essa aqui tá muito funda pra usar a batedeira. Vou colocar todo o açuquinha. Não fica com gosto de grão de bico, tá bom, gente? Vocês podem ficar tranquilos. Ele vai formando bolhas de ar. E aqui já subiu só um pouquinho, eu já vou colocar emulsificante, gente.
Eu vou pegar aqui e vou colocar mais ou menos o que seria uma colher de sopa de emulsificante tipo para sorvete. E aí eu vou continuar batendo. Agora a gente vai ficar uns 10 minutos aqui, gente. Vai ser bastante tempo. Chegando agora, já é o chantilly? Sim, gente, esse aqui já é o chantilly que a gente tá fazendo com a nossa água de grão de bico. Se não tiver emulsificante, gente, eu acho que você vai precisar comprar, porque é o que vai estabilizar o nosso chantilly. Se você bater ele sem emulsificante, ou você precisa de uma água muito concentrada de grão de bico, ou você precisa de emulsificante. Porque ele estabiliza as bolhas. Olha aqui, o que já virou já. Olha o tanto que ele já cresceu. É inacreditável, né? O que isso aqui vira. Tá bem estourada a tela, mas vou mostrar pra vocês no final. Posso pagar o chantilly normal? Esse eu vou fazer pra comer mesmo. Pode, Renata? Gente, quem não quer usar esse aqui, pode usar o chantilly normal sem problema nenhum, viu? Isso aqui é a opção pra quem não pode comer leite e nunca pôde comer um chantilly. Porque o chantilly, ele é feito à base de leite, né? E outra coisa, pra quem quer fazer um bolo totalmente vegano, por exemplo, você pode usar isso aqui no lugar das claras em neve. Porque isso aqui é super aerado, né? Você pode usar no lugar das claras. Se você quer um bolo totalmente vegano, vegano é que não vai nada de origem animal, né? Inclusive o ovo. Gente, vocês vão ficar de cara com isso aqui. Vou baixar pra vocês verem a textura que tá agora. Olha aqui. Teve alguém que mandou aí, não dá pra acreditar que é água de grão de bico, gente. Não dá pra acreditar mesmo. É tipo assim, vou bater mais um pouquinho pra dar um pouco mais de ponto. E depois eu vou derreter a minha gelatina e vou adicionar aqui. Depois a gente já parte, vou fazer a nossa calda bem simples. E a gente vai pro nosso bolinho pra tentar cortar ele já e ir esfriando. Alguém comentou: Alessandra, a procura é muita por clientes. Ai, Lu, você sempre atendendo as nossas necessidades. Gente, tem muita gente procurando por doces que não tem lactose, não tem glúten, que às vezes são veganos também. Então, ó, eu tive a mesma reação. Eu falo, não acredito que a água de grão de bico vai montar e vai virar tipo um chantilly. Então, por isso que eu decidi fazer, gente. Olha aqui a textura que tá, ó. É tipo assim, inacreditável. Vou bater mais um pouquinho ainda. Essa é a terceira vez que eu tô fazendo. Já decidi compartilhar com vocês, porque foi tipo a descoberta do meu mês, assim, do semestre. Então, pra quem tem intolerância, isso aqui é maravilhoso.
bati. Olha o ponto que tá. Ó, formando picos. E eu vou colocar agora, eu vou derreter a nossa gelatina. Como isso aqui não tá quente, tá frio, a gente precisa derreter a gelatina para poder incorporar. Então, primeiro você hidrata a gelatina em 5 vezes a quantidade de gelatina. Então, eu tinha 8 gramas, 16 gramas, coloquei 80 gramas de água. E hidratei, só mexer e hidratar a água natural ou gelada. E aí ela vai hidratar e vai ficar assim. E a gente precisa agora derreter. Então, eu vou colocar ali 10 segundos no micro-ondas. 10 segundinhos no micro-ondas. O nosso bolo tá aqui, ó. Ele soltou todo da lateral. Deixa eu ver se do fundo ele também soltou. Cadê nossa faquinha? Aqui. Deixa eu dar uma sentida aqui. Porque no fundo a gente colocou papel manteiga, né? E aí já a gente vai colocar na nossa bailarina. Pronto, gente, soltou. Olha aqui o nosso bolinho, ó. Que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais fofa. Ele fica muito douradinho, muito fofinho. Fica super leve, não fica doce. Olha aí, uma massa perfeita, ela é resistente. O papel manteiga tá aqui embaixo. E a gente vai cortar isso aqui em 3 camadinhas pra gente montar o nosso bolo. Vou deixar aqui. Enquanto isso, vou pegar minha gelatina que eu acabei de derreter. Olha, 10 segundos, a gelatina derreteu completamente. Eu não quero que ela fique quente. Então, vou virar aqui no meu chantilly. Vou colocar metadinha primeiro aqui, misturar. E vou colocar a outra parte. Nosso chantilly está pronto. Enquanto ele vai aguardar aqui, gente, olha a textura disso. Cadê minha espátula? Aqui, ó. Olha isso aqui. É, tipo, muito levinho. Claro, gente, que ele não tem a estrutura do chantilly da Flashman, que vem todo pronto. Ele é mais leve. Mas isso aqui é uma ótima opção para quem não pode colocar aquele chantilly da Flashman na boca, né? Então, a gente sempre tem que procurar uma opção para as pessoas que não podem comer. Olha aqui. Apesar de ele ser leve, ele é estável também, ó. E ele é super brilhante. Não tem gosto de grão de bico. Ah, vou adicionar aqui no final um pouquinho de essência de baunilha. Só para dar aquele aroma maravilhoso de baunilha. Meia colher de chá já. Meia colher de chá de essência, porque a essência já é bem fortinha. E como isso aqui é bem... Vou abaixar pra vocês verem. Ele é bem delicado. Não precisa de muita coisa pra dar sabor. E aí aqui eu vou deixar na geladeira, gente. Como tem gelatina, ele já vai começar a ficar um pouquinho mais durinho pra gente poder montar o nosso bolo. Que esse bolo vai ser em camadas. Porque quem disse que um bolo sem glúten e sem lactose precisa ser feio, não é não? Não é não, minha gente? Vamos com isso aqui pra geladeira, então, pra gente cortar o nosso bolo. Geladeira, 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 geladeira. Oi, Denise! Oi, quem tá chegando agora. Já estamos na parte de montagem quase do nosso bolinho sem glúten e sem lactose. O que eu vou fazer agora, gente, antes da gente continuar, é pegar um copinho e vou colocar uns 200 ml de água. Bom que vocês estão me vendo tudo aqui, né, agora. 200 ml de água. Com 200 ml de água, eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Açúcar refinado. Não precisa nem aquecer. Ó, uma colherzinha. Na verdade, talvez eu coloque no micro-ondas um pouquinho só pra derreter. Essa aqui vai ser a nossa caldinha. Uma colher, gente, tem mais ou menos 15 gramas. Então, a quantidade de açúcar continua bem baixa nesse bolo, porque a gente vai molhar essas camadas. A gente não quer um bolo seco. Vou colocar isso aqui 10 segundos no micro-ondas só pra terminar de derreter.
essa caldinha aqui. Bom, feito isso, deixa eu ver aqui. Oi, Denise! Nem parece que é água de grão de bico. Gente, não parece, realmente. Eu fiquei chocada. Elaine, eu sou intolerante à lactose faz quase 5 anos e uma amiga tem um bebê que também rejeita. Além disso, conheço outras pessoas que são intolerantes. Gente, pois é, eu não tinha encontrado ainda nenhuma alternativa pro chantilly. Por exemplo, pra você fazer um mousse, gente, isso aqui super funciona, porque você faz a sua base ali com, sei lá, um suco de fruta, a base do mousse, né? Um suco de fruta, ou pode usar leite de amêndoas ou leite de soja. E aí, pra você deixar mousse, que é bem aerado, você vem com essa mistura de grão de bico e adiciona. Então, assim, ovo, a clara de ovo não estabiliza tanto o mousse, porque quando entra em contato com gordura, a clara de ovo ela perde o tamanho dela, né? Então, quando você coloca com essa mistura de grão de bico, fica muito mais fofinho. Então, serve pra fazer mousse, serve pra um monte de coisa, gente. Não só pra fazer chantilly. Até sua batedeira de mão é KitchenAid. Blandina, sim, eu comprei tudo de promoção quando eu fui a última vez nos Estados Unidos. Então, tudo que eu pude trazer, eu trouxe. Inacreditável essa descoberta. É tudo de bom, gente. Fico feliz. Lu, a live vai ficar salva? Vai, gente. Vai direto pro YouTube. Como a gente tá no YouTube, ela já vai direto. Lu, no final da live, fala dos seus outros cursos. Só sabia do Clube do Cupcake. Vou falar. Gente, enquanto isso, dá um joinha pra mim aí se você tá curtindo esse vídeo. Ative o sininho, se inscreve no canal, faz tudo isso no YouTube que eu vou continuar postando coisas aqui pra vocês, tá bom? Bom, vamos partir o nosso bolo? Eu vou pegar aqui a minha... Eu vou colocar isso aqui na mesa agora, porque vai ser um pouquinho mais baixo o nosso trabalho. Olha o nosso bolinho aqui, como ele está. Bolinho maravilhoso, fofinho. Olha aqui, ó. Super delícia. Eu vou pegar a minha bailarina pra gente poder cortar. Deixando as coisas cair, Luísa. Ó, vou passar pra cá. Na verdade, antes, vou virar pra tirar nosso papel manteiga, ó. Sai bonitinho. Com isso, a gente vai usar a mesma forma depois, gente, pra montar o bolo. Calma, tá bom? Vou pegar a minha faquinha de cortar bolo e vou medir primeiro, gente, as 3 partes. Eu vou medir aqui e vou fazer uma marcação. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês. Ó, mais ou menos no olhinho aqui, fiz essas 2 marcações aqui pra eu saber onde que eu devo cortar. E aí eu vou rodando a bailarina e primeiro, como que eu faço o corte? Eu faço corte muito superficial, ó. Só pra eu marcar tudo em volta. Deixa eu abrir esse micro-ondas. Eu esqueci dele. Então, ó, corte superficial. Corte superficial. Só na pontinha pra gente marcar todo em volta. E aí a gente começa a vir pra dentro e afundar a nossa faca, ó. Agora que a gente já tem uma marcação de tudo. E aí, tá cortada a nossa primeira camadinha, ó. Olha que massa maravilhosa, gente. Não, fala sério, olha aqui. Cheirosa que só. Vou colocar aqui pra lateral. E a gente faz o nosso segundo corte agora. De novo, a mesma coisa, gente. Superficial. Vocês viram que não precisou nem arrumar em cima, nem tirar o topo, porque o topo ficou retinho. Caso o seu topo não fique retinho, você pode virar o seu bolo e deixar ele secar de cabeça pra baixo. Alguém perguntou se dá pra usar essa massa em cupcake. Gente, essa massa ela é muito leve pra cupcake. Então, principalmente cupcake que vai decoração em cima, eu não recomendo, porque não sustenta, tá bom? Então, olha, ela é muito levinha. Tem as minhas 3 partes cortadas aqui, bem bonitinhas. Ainda tá um pouquinho quente. Vou colocar elas separadas uma da outra pra poder ir esfriando. Cadê a minha grade? Então, ó, tem uma gradezinha aqui. Vou colocando cada uma. E eu vou montar, gente, exatamente do jeito que tá bom? Então, eu vou colocar a base primeiro, depois as partes do meio. Deixa eu colocar pra cá. Dá uma organizada nessa bancada aqui, galera.
olha aqui, ó. E ela sustenta também, ela tem essa flexibilidade. Tenho aqui a minha basezinha. Cadê a minha calda? Minha calda derreteu aqui. Vamos ver como é que tá o nosso recheio de morango? Vamos lá dar uma olhada que a gente colocou no congelador. Vamos ver se ele já tá geladinho. Se já tiver, eu já monto esse bolo agora. Gente, fazendo um bolo aqui em menos de 1 hora, será? Tô sentindo que tá um pouquinho mole ainda. Ela ainda tá um pouquinho quente, gente. Então, vamos cuidar do nosso bolo ali, fazer as estruturas. E depois eu pego ela. Deixa eu aumentar aqui a potência do meu freezer. Bom, mas como a gente vai colocar acetato em volta também, não tem por que ficar esperando tanto tempo. Como a gente vai fazer agora a estrutura para esse bolo? Vou pegar aqui a forma que eu montei o bolo. Cadê? Deixa eu ver se esse trenzinho aqui cabe. Eu vou cortar um pouquinho a lateral para ele poder caber. Na verdade, eu vou montar sem. Vou montar só aqui e vou colocar o acetato em volta. O que é acetato, minha gente? É isso aqui, ó. Acetato é aquela faixa que a gente coloca em volta do nosso bolinho. E aí eu vou cortar aqui um pedaço. Gente, essa parte eu sempre sou um pouquinho enrolada, viu? Então não fiquem chateados comigo. Porque trabalhar com acetato enroladinho assim é um pouquinho chato. Então cortei aqui um tamanho que eu sei que vai dar. Deixa eu respondendo pergunta. Tá travando de novo. Gente, pelo amor de Deus, não caia. A minha internet tá ali, firme e forte. E quem não tem bailarina, Lu? Renata, se você não tem bailarina, você vai rodando o seu bolo mesmo. Você coloca ele numa forma assim e vai rodando a forma. Você precisa de uma base que roda e não pode rodar o bolo. Porque rodar o bolo vai estragar o seu corte, né? Você precisa rodar a base. Então, se você não tem bailarina, coloca numa base de forma e vai rodando a sua forma. Obrigada, gente. Quem tá falando aí, que me fala como que tá a transmissão. Enrolei do lado contrário pra ver se dá uma aliviada no meu acetato, mas ainda não deu. Então, vamos virar de novo. Bom que no acetato vocês vão conseguir ver como vai ficar montado esse bolinho. Importante na montagem do bolinho, molhem o bolo de vocês, gente. Porque a gente não quer um bolo seco. Apesar dessa massa ser muito fofinha, ela não tem muita gordura, por assim dizer, né? A gordura que ela tem é a manteiga e as gemas. E a quantidade não é muita. Então a manteiga traz umidade, a gordura traz umidade. Então a gente precisa dessa caldinha. Bom, dei mais ou menos ali o seu jeito. Vou medir aqui no meu bolinho pra eu conseguir prender. Faço o rolezinho redondo aqui, ó. Por que eu não tô usando a forma, gente? Porque a minha forma não tem fundo falso. Depois, pra tirar isso aqui, é um sacrifício. Então, a gente dá o jeito com que a gente tem, não é mesmo? Então, ó, fiz aqui. Deixa eu abaixar pra vocês verem. Coloquei. Vou vir com... Desmancha não. Com durex e vou prender. De cima a baixo, na verdade, viu? Vou prender primeiro uns pedacinhos pequenos, só pra fixar. Ó. Coloquei a minha base. Peraí, vamos de novo. O mais fácil é você apoiar isso aqui na sua forma mesmo, gente. Mas como eu falei, a minha forma não tem fundo falso, que eu assei. Então, vou com acetato aqui só no bolinho mesmo. Ó, prendi o acetato bem firme, bem rente. Venho aqui e coloco o durex. Eu vou colocar o durex também na parte de dentro, que é o que tá soltando bastante aqui, ó. E depois que a gente montar e colocar na geladeira e deixar ele na geladeira por umas 3 horas, a gente vai poder tirar esse acetato, que ele vai ficar em pezinho. Então, ó, acetato foi! Achei que ia ser mais difícil.
Eu só vou fazer outra coisa, gente, que é cortar um pouco do acetato, da altura dele. Porque eu não quero que ele fique tão alto assim. Quero que o topo do meu bolo fique à mostra. Então, como que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, corto um pouquinho e venho tirando aqui e rodando, ó. Que aí fica mais fácil de trabalhar. Ups. Pronto. Essa parte aqui é artesanal, né, galera? Não é sobre bolo, mas quem faz bolo tem que saber. Não sai, não. Bom, estamos acabando esse drama de acetato. E fim. Acabou, temos aqui nosso acetato. Perguntas. Quem não tem bailarina improvisa com um prato giratório do micro-ondas. Gente, que ideia maravilhosa. Esse acetato encontramos em casas de confeitaria? Sim, gente, esse acetato encontra em casa de confeitaria. Sim, é mais fácil com forma de fundo removível. Só que a forma que eu assei não tem fundo removível. Então eu tive que dar o jeito com o que eu tinha aqui, gente. Coloquei o acetato só em volta do meu bolinho mesmo. E é mais difícil, mais complicado, mas é o que a gente tinha pra fazer aqui. Eu estava à espera da Lu voltar. Cheguei agora, perdi o chantilly. Gente, eu vou pegar o chantilly já já e eu vou mostrar a textura pra vocês. Enquanto isso, a nossa calda tá aqui, ó, que foi 200 ml de água com uma colherzinha de açúcar. Não quero nada muito doce. E eu vou molhar todo o nosso bolinho, tá bom? Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Ó. Você pode vir com um pincel. Acaba que eu acho mais fácil com uma colherzinha. Que eu acho que molha mais já. E a gente não precisa molhar tanto, tipo, passar 2 vezes, porque a gente vai colocar o morango aqui. E aí, com o moranguinho, ele já dá uma... O morango já molha o nosso bolinho. Bom, molhei tudo, coloco o dedinho aqui e vejo se tá saindo água. Ele já tá bem molhadinho. As partes que estão branquinhas eu vou colocar um pouquinho mais. E está great! Ótimo! Vamos ver o nosso morango, gente. Esperar que ele esteja já mais geladinho, porque não funciona colocar coisa quente no nosso bolo. Esse chantilly é uma revolução na minha família, por isso eu apoiei você. Gente, realmente, o chantilly é uma evolução. Vamos lá. Lu, essa calda pode ser feita com leite condensado vegano? Pode, com certeza. Eu não fiz leite condensado vegano, por isso que eu peguei só água mesmo. Gente, nossa caldinha de morango tá aqui. Creio eu que ela ainda tá um pouquinho mole, quer ver? Vamos lá. Ó, na lateral ela tá um pouquinho mais durinha. Mas no meio ela tá mais molinha, ó. Mas vou utilizar desse jeitinho mesmo. Vou dividir ela em 2, porque são 2 camadas de morango que a gente vai colocar. Então, vou colocar aqui. Mais ou menos o que eu acho que seria metade do nosso recheio de morango. E vou espalhar. A bailarina nessa hora é maravilhosa. Pode deixar chegar aqui na lateral, ó, pra aparecer no nosso acetato. Fica bonitinho, fica. Tô só empurrando pro ladinho pra ele ficar bonitinho aqui no acetato, aparecer na lateral. Morango fresco maravilhoso. E agora vamos pegar o nosso chantilly.
Babando por esse bolo com morangos e vegano. Vou fazer hoje mesmo. Ai, que coisa boa. Gente, ele é um bolo muito leve, que eu digo assim, que você consegue comer quatro fatias de uma vez. Porque ele não é enjoativo, ele é refrescante e ele é leve. Então, ele não... Tem aqueles bolos que é tipo pra formiguinha, que são muito doces, tem muito leite condensado, é bem pesado. E tem esses bolos mais leves, gente. E assim, pra uma coisa mais corriqueira, porque a gente não come aqueles bolos de aniversário todos os dias, né? Por uma coisa mais corriqueira. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vou dar uma batidinha aqui de novo, porque ele já começou a ficar durinho por conta da gelatina. Mas olha isso, galera. Vou dar uma mexidinha. Ele começou a estabilizar por conta da gelatina que a gente colocou. É bom que ele seja estável mesmo. Grão de bico, viu? Água de grão de bico. Vou colocar aqui e vou espalhar com uma espátula. Vou descer pra vocês verem como tá. Aqui, ó. E a gente vai criando as camadas também, gente. Prometi um bolinho em camada. E aqui estamos nós. Olha como ele fica bonito. Vou colocar mais um pouquinho ainda. E aqui a gente coloca a nossa próxima camada de massa. Eu acho que, na verdade, eu vou colocar essa de cima e vou deixar a do meio pro final. Ó. Devia ter colocado a cabeça pra baixo, né, galera? Mas já foi. Olha como tá ficando a lateral disso aqui, gente. Olha que coisa mais bonitinha. Tá ficando, tipo, certinha. Eu amo bolo bonitinho desse jeito. Pode ser que o chantilly suba um pouquinho e tampe um pouco dessa... Seguinte, pra nossa caldinha entrar mais, eu vou tirar um pouco dessa parte aqui de cima. Essa parte de cima do bolo, gente, você pode tirar, tá? Que é tipo a tampinha. E ela acaba não deixando a nossa calda entrar. Então, vou tirar essa pelo menos a parte do meio aqui. Bom, gente, travou de novo. Mas estamos aqui novamente. Acabei de molhar meu bolinho. Vou continuar. E vou esperando vocês chegarem, mas vou continuar montando o bolinho aqui, gente. Dê aquela molhadinha marota com a nossa calda. Quem for voltando aí, manda aquele alô pra nós. Me desculpem, gente, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Vou verificar isso assim que terminarmos essa live. Bom, alguém chegou aí. Comecei outra logo, mas... E tô terminando de montar. Oi, gente, desculpa, não sei o que tá acontecendo, viu? Vou colocar aqui o restinho do nosso morango, ó. Passar bem... Bem e bastante. E vou colocando pra todos os lados. Pra chegar naquela lateralzinha que a gente quer que chegue e fique bem bonitinho. Ele fica tipo um naked cake, né, gente? Que depois a gente tira o acetato, depois que ele fica de ladinho a gente tira o acetato e ele fica firme. Ó. Moranguinho. Done. Agora a gente coloca mais do nosso chantilly vegano, gente. Pode falar que ele é vegano, né? Porque
Não sei se emulsificante tem coisa animal. Gelatina tem coisa animal, gente, não é vegano. Porque gelatina tem coisa animal. Então, ele é só sem lactose. Ele ficou meio empelotadinho assim, gente, porque eu coloquei gelatina e levei ele pra geladeira antes, enquanto a gente esperava. Você pode só deixar ele em temperatura ambiente e montar o seu bolo assim que você termina de bater o seu chantilly. Mas, ó, vou colocar ele aqui. Já foi passada a receita? Gente, a receita ela tá lá dentro do grupo do Telegram. Mas eu também falei ao longo dos 3 vídeos, né? Me desculpem por isso. Mas falei a receita sim, gente. Tanto da massa, quanto do recheio, quanto dessa cobertura de chantilly de grão de bico, viu? Falei tudo. Ó. Mais uma camadinha. Vou passar só o dedo aqui pra limpar e deixar retinho. Porque no acabamento isso acaba fazendo diferença na lateral, né? Ó. Desse jeitinho. E a nossa última camada pra finalizar esse bolo. Olha que coisa... Gente, olha que coisa mais fofa que tá esse bolo. Sério. Tipo, você acredita que isso aqui é sem glúten, sem lactose? Tem gente que não acredita. Porque a gente fala tanto... Quando você pensa sem glúten, sem lactose, você já acha que é uma coisa ruim, que não tem sabor, que não é gostoso, não é molhadinho. E a gente faz questão de deixar tudo gostoso aqui. Sem falar que esse bolo também não é muito doce. O pessoal vai testar fazer com adoçante pra galera que é diabético, com restrição a açúcar. E como não vai muito doce, você pode substituir, por exemplo, o adoçante na compota de morango. Dá super certo. Tô molhando um pouquinho mais esse aqui de cima, que ele não tem contato com fruta. Agora que eu tenho meu bolo aqui, a última camada, eu consigo ver que meu acetato tá um pouquinho torto. Vocês conseguem perceber? Eu vou só dar uma alinhada nele pra eu poder terminar, finalizar com o nosso chantilly bem retinho. Pronto, ó. Feito isso. Olha as camadas maravilhosas desse bolinho, gente. Olha aqui. Oi, Lu, está sem som. Gente, tá sem som é porque eu fiquei em silêncio. Agora eu não sei. E eu vou tentar alisar esse chantilly aqui agora pra colocar por cima. Então, vamos lá. Gente, tô falando, bolo sem glúten, sem lactose, não precisa ser nem com gosto ruim e nem feio. Então, isso aqui você dá vontade de comer, viu? Vou colocar aqui o restante do meu chantilly. Lembrando, gente, eu fiz esse chantilly com 150 gramas de água de grão de bico, cozimento de grão de bico, e 30 gramas de açúcar, 8 gramas de gelatina e 1 colher de sopa de emulsificante. Então, ó, tá estourando. Aqui. Pronto. Levando até as laterais. Deixa retinho aqui em cima. Vou cortar aqui desse ladinho, ó, que tá subindo um pouquinho. Pra eu deixar ele bem rente.
limpar aqui a parte que saiu do chantilly de fora. E o nosso bolinho está quase finalizado, gente. Sou muito orgulhosa. Lu, esse chantilly dá pra trabalhar com bicos? Dá, Alessandra. Dá pra trabalhar com bicos, sim. Mas lembrando, a chantilly tem que ficar na geladeira. Gente, olha isso aqui. Por favor, né? A gente coloca um laço vermelho nisso aqui. Ninguém fala que é um bolo que não tem glúten e não tem lactose. Que sonho esse bolo. A impressão, depois que foi na geladeira, o chantilly deu bolinhas. Blandina deu, porque o que acontece? Tinha gelatina. Quando você coloca a gelatina na geladeira, ela começa a estabilizar. E faz gruminhos, e faz bolinhas. Então, eu coloquei na geladeira pra gente poder esperar as outras coisas ficarem prontas. Então, o que eu recomendo é você bater e já utilizar. Que aí ele fica lisinho, lisinho, lisinho. Eu já fiz outra vez esse bolo e ele ficou mega liso. Então, ele ficou com essas bolinhas porque eu coloquei na geladeira antes de montar o bolo. Então, é isso que acontece. Daniele, manda um beijo pro meu filho Jorge. Um beijo, filho da Dani, Jorge. Lu, esse chantilly dá pra trabalhar com bico? Sim. E bolo no pote? Gente, dá pra usar bolo no pote, sim. Roberta respondeu, ela não indica pra cupcake, pois a massa é muito leve. Exatamente, gente, essa massa pra cupcake é muito levinha. Só se você for fazer um cupcake pra comer em casa, mas ela é tão leve que às vezes até a forminha do cupcake não segura nela. Não sustenta as decorações que ela ensina, por exemplo. Ótimo, ótima aluna, prestou atenção em tudo que eu falei. Lu, e se eu for montar em assadeira removível? Renata, mais fácil ainda. Porque você coloca esse acetato na sua forma removível, né, em volta, e já monta seu bolo, não precisa colocar o chantilly antes na geladeira, já monta ele direitinho e coloca na geladeira e deixa ele ficar lá e depois você tira. Dá pra decorar com pasta ou ganache? Márcia, não, chantilly não dá pra colocar ganache, se bem que esse chantilly não tem leite, né, esse chantilly é só de grão de bico, mas assim, ele é muito levinho, então eu não recomendo você ficar colocando decoração muito grandona nele, né. Então eu tenho aqui só uns moranguinhos, ó, que eu vou colocar. Vou partir os moranguinhos ao meio e vou decorar o meu bolinho, ó. Porque, gente, isso aqui, esse bolinho tá com uma cara de, assim, de verão. Sei que a gente não tá no verão, mas é uma cara de refrescância, né? Então, assim, essa massa é muito levinha, é pão de ló. Você pode decorar isso aqui com chantilly normal. Se você não quer usar esse chantilly aqui que a gente fez, alternativo, você pode usar com chantilly normal, cobrir ele com chantilly tudo em volta, fazer aqueles bolos decorados de chantilly, mas o recheio, assim, nada muito pesado, mas o chantilly ele aguenta, porque é uma massinha de pão de ló. Então, ó, colocando os moranguinhos aqui, pra ficar com aquela carinha de... são saudáveis. E... o último. Gente, e o nosso bolo está pronto. Quem disse que esse bolinho não tem tudo isso que a gente sempre coloca em todos os bolos? Então eu espero ter trago uma alternativa que vocês gostem e que sirva para as pessoas que muitas vezes sofrem porque não pode comer doce gostoso, doce bom, porque não encontra e tem todas essas intolerâncias e alergias. Vocês gostaram, gente, desse bolo? Ele tá muito cheiroso, tá cheirando baunilha e morango. E ele, com certeza, gente, tá muito gostoso. Essas camadinhas aqui me dão uma vontade doida de comer. Amei, amei, amei. Nem acredito que é um bolo pra pessoas alérgicas. Tá lindo demais. Muito obrigada. Torta de vitrine. Gente, já pensou? Essa massa serve pra cupcake? Camille, eu falei, essa massa ela é muito levinha. Você pode fazer pra cupcake, mas eu não recomendo você colocar decoração em cima, porque ela não sustenta. Precisa ser uma massa mais durinha. Parabéns, Lu. Muito obrigada, Luciana. Oi, Pri. Só pode tirar o acetato na hora de servir? Márcia, você pode tirar o acetato depois de umas 3 horas. Mas assim, se você tá carregando o bolo de um lugar pro outro, eu recomendo que você leve no acetato e aí chega no restaurante, no local e tira o acetato. Para você entregar para o cliente, caso você vai fazer para vender também, recomendo que você entregue no acetato. Você pode até colocar um lacinho aqui na frente, que ele vai ficar lindo demais, inclusive. Acho que vou fazer isso. Só pra gente terminar o nosso bolinho com chave de ouro, vou pegar aqui uma fita vermelha e vou colocar. Porque assim ele fica lindo. O acetato é totalmente transparente, né? Lembrando que o acetato ele tem que estar bem limpinho também. Você não vai colocar um acetato que tá sujo. E aí ele fica bonito o acabamento, sabe? Não fica feio. Deixa eu pegar aqui fitinha.
E a gente vai amarrar em volta um laço, só pra dar o arremate final. Vamos lá. Bolinho aqui. A gente acha o lado que tá mais bonito. Eu quero esse ladinho aqui. Vem com a nossa fita. Gente, isso aqui serve pra outros bolos também, tá? Outros nakeds. Se você ainda não tem muita segurança de fazer naked cake sem nada em volta, começa fazendo naked cake assim. Porque aí ele tem essa estrutura pra firmar. E aí com o tempo, quando você for pegando mais jeitinho, mais confiança, você faz o naked cake de todo soltinho. Mas isso aqui, gente, é uma ótima forma. E eu acho muito bonito amarrar essa fita do lado. Não sei vocês, tem gente que não gosta, que acha feio. Mas eu acho que dá um toque super bonitinho. Claro que tampa um pouquinho do seu recheio, né? Então, isso é algo a levar em consideração também. Mas, tudo fica à sua escolha. Vocês decidem o que vocês gostam mais. Tô dando todas as opções pra vocês. Bom, fiz aqui meu lacinho. Vou cortar. Olha aí, ó, como fica com o lacinho. Gente, isso aqui é um bolo que dá pra vender, né? Isso aqui não é só pra comer em casa, não. Olha isso aqui. Isso não é um bolo que dá pra você fazer e vender. Esse mercado que tá super crescendo com a galera que tá descobrindo essas intolerâncias e alergias. Parabéns, Lu, aula maravilhosa com bastante conteúdo. Amei! Que bom, gente. Amei, vou fazer com certeza pra minha filha Lívia, que é intolerante à lactose. Gente, que legal, eu fico muito feliz, viu? Parabéns, muito lindo fazer pra minha tia e pra minha avó. Eu fico muito feliz de apresentar uma alternativa pra vocês, gente, pra quem não pode comer. Então, eu acho que a confeitaria ela é feita pra todo mundo e a gente tem que encontrar um jeitinho de agradar aqueles que a gente ama. E pra quem tá vendendo e fazendo, a gente tem que encontrar um jeito de agradar esse público também. Obrigada por essa receita maravilhosa. Gente, isso aqui é muito gostoso. Quando eu cortar, eu vou postar lá no grupo do Telegram e também vou postar no Instagram esse bolo cortadinho. Espero que vocês tenham gostado. A receita tá por escrito também no Telegram. Vocês vão poder ver as 3 partes desse vídeo que ficaram cortadas no YouTube, vão ficar salvas. O que virá amanhã? Gente, amanhã eu tô pensando em fazer uma receitinha com a Cat. Mas eu vou decidir aí, vamos ver como ela vai se comportar até amanhã. Obrigada por deixar mais doce nossa quarentena. Eu fico muito feliz. Roberta, fala dos seus cursos. Vamos lá, vamos falar dos cursos. Gente, eu tenho um curso Cupcake Perfeito, que eu ensino a criar um negócio a partir dos cupcakes. Sobre tudo, não é só sobre receitas. Então, eu falo sobre clientes, sobre as caixas de transporte, sobre o início, sobre o que você vai precisar para começar a fazer, tipo vasilha, tudo, utensílio. Falo sobre redes sociais. Falo como você lidar com certas situações. Tem uma parte do curso do Cupcake Perfeito que é só psicológica, porque a confeiteira sofre também. E aí tem esse curso que é o Cupcake Perfeito, que é o meu curso master, assim, que é onde o meu primeiro, assim, de ouro do coração. E aí tem outras coisas, tem outros cursos de outros doces que eu faço, que tem maçãs decoradas, que é um curso que eu ensino a dar banho de chocolate nas maçãs e também decorar elas de várias maneiras. Inclusive tem 15 princesas, que eu amo fazer princesas de maçã, então esse curso também tem as princesas. Espero que não acabe agora, a gente tá travando. Volta normal, por favor. E aí, tem o curso de maçãs, tem o curso de... Qual é o outro? Maçãs decoradas, tem o bolo no pote, que é bolo na taça e no pote, que tem um monte de recheio também. Inclusive, não sei se vocês viram no meu Instagram, quando eu gravei esse curso, eu postei um monte de coisa. E tem o curso de cakes e bolos bombons também, que é a nova moda, que eles são aqueles bolos dentro de uma casquinha de chocolate que vira um bolo bombom. E tem o Clube do Cupcake, que é o curso que eu tô toda semana lá, que o Clube do Cupcake é só de decoração em pasta americana. Você pode ver a nossa live, que foi ao ar ontem, que tá aí no YouTube também, que eu ensinei a fazer 3 decorações e também falei bastante sobre o clube. Onde eu acho todos os seus cursos? Roberta, os meus cursos não estão com nenhum, tá com inscrição aberta agora.
Nenhum tá com inscrição aberta agora, só o Clube do Cupcake, porque ele roda a todo momento. Os outros estão com as inscrições fechadas. Mas no final desses 21 dias, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem interessadas, estiverem procurando, algumas pessoas estão mandando mensagem. Se você está interessada nos meus cursos, comenta na minha foto. Lá fala, Lu, abre as inscrições pro seu curso, Cupcake Perfeito, e me fala qual você quer. Porque aí a gente pode ver uma forma de eu abrir no final desses 21 dias. Porque o que acontece nesse momento, a gente tá num momento delicado, eu tô fazendo esses 21 dias pra vocês se divertirem, pra eu ensinar vocês, você poder se distrair, eu me distrair também nessa quarentena, pra ajudar mesmo. Mas eu tô vendo que algumas pessoas estão muito interessadas nos cursos, então a gente pode ver uma possibilidade no final dos 21 dias eu abrir as inscrições pra vocês durante um diazinho, que aí vocês entram, todo mundo vai pro curso da Lua Kemi, tá bom? Gente, é isso, temos mais live amanhã, muito obrigada por acompanhar. Assinei ontem o Clube do Cupcake, já quero mais. Que legal, Roberta, eu fico muito feliz. Comentem, me mandem direct falando o que vocês querem, se vocês querem as inscrições abertas do curso. E, gente, não esquece de compartilhar essa live, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha, comenta, manda pra aquela pessoa que faz doce, que tem intolerância, que tem alergia, pra poder, ou você faz na sua casa e entrega pra ela, manda pra ela, dá de presente, que eu tenho certeza que ela vai gostar muito de comer uma coisa que é bonita e é gostosa e ela não vai passar mal depois de comer. Um beijo, gente. Quem quer entrar no clube, me manda uma mensagem lá por direct no Instagram. Quero saber mais sobre o Clube do Cupcake, quero entrar no Clube do Cupcake, que eu mando o link pra vocês entrarem, tá bom? Um beijo gigante. Eu vejo vocês amanhã, que amanhã é sabadão, mas também temos live. Obrigada, gente. Um beijo.